Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Em disputa com Spotify, Apple toma multa de 1,8 bi de euros na União Europeia. A Apple foi julgada pela Comissão Antitrust lá da União Europeia e tomou essa multa bilionária, principalmente pelo fato de, segundo eles, estarem praticando ações anticompetitivas contra os concorrentes, principalmente Spotify. Vamos entender um pouco desse caso e um pouco da atuação da Apple nesse mercado de música desde o lançamento do iPod. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos relembrar um pouco da atuação da Apple nesse setor de música para a gente entender o que está acontecendo agora ali na Europa. A Apple, em 97 e 98, estava passando por muita dificuldade, trouxeram o Steve Jobs de volta, ele começou um turnaround muito pesado e lá nos anos 2000, 2001, a empresa já estava nos trilhos e já estava crescendo. O que o Steve Jobs ele pensou? Vamos começar a atuar em outros segmentos que não só na parte de informática. E aí no dia 2 de outubro de 2001, eles lançaram o seu primeiro tocador de MP3 player portátil, que é o iPod. E aí tem até o lançamento do iPod que a gente utiliza nas nossas aulas do General Business Program, porque o Steve Jobs era um excelente apresentador de novos produtos para mercado. Perfeito, né? E isso daqui revolucionou o mercado. Para você conseguir fazer as vendas do iPod aumentarem ainda mais, o Steve Jobs ele fez uma revolução no iTunes. O iTunes já tinha sido lançado em 2001, só que ele mudou um pouco da configuração do software para começar a ter músicas de qualidade para você conseguir ouvir no seu iPod. Qual que era a ideia? A ideia dele era que os MP3 que estavam no mercado, eles tinham qualidade ruim, tinha muita pirataria, etc. E aí a experiência de qualidade de música que os clientes da Apple tinham com os iPods não estava sendo perfeita. Então o que ele fez? Ele sentou com as gravadoras e aí fez um acordo. Qual que é o acordo? Hoje vocês estão sofrendo com pirataria, principalmente por causa de um software na época que se chamava Napster. Né? E aí você conseguia trocar peer-to-peer MP3 entre as pessoas sem pagar nada para as gravadoras. Então o Steve Jobs ele deu uma saída de rentabilidade dentro dessa guerra com a pirataria, que era basicamente o seguinte: você vai disponibilizar as músicas individuais sem ter a obrigação de comprar o álbum inteiro, e aí músicas novas 99 centavos e lançamentos $1,99. As gravadoras elas não tinham muito o que fazer. Por quê? Ou era isso, ou era continuar brigando com a pirataria. E aí as gravadoras fecharam acordos gigantescos com a Apple, e a Apple, por incrível que pareça, pessoal, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, começou a mandar nas regras do setor de música. E aí o que aconteceu? Com o acordo com as gravadoras e o iPod ganhando bastante tração, olha aqui, eu estou mostrando para vocês as vendas do iPod, aqui históricos, desde 2002 até 2013. Então, o iPod ele foi um sucesso, começou a explodir aqui a partir de 2004, principalmente quando eles fizeram compatibilização do iTunes com o Windows, e aí esse negócio popularizou pra caramba e as vendas dispararam. Perfeito, né? Mas vocês estão vendo aqui no gráfico que eu estou mostrando na tela que a partir de 2009 as vendas já começaram a embicar e depois começaram a cair. Por quê? Porque em 2007 foi lançado o iPhone. E aí as pessoas começaram a utilizar o iPhone como o próprio tocador de MP3, não necessitando do iPod mais para isso. E aí é o ciclo de vida tradicional de um produto, né? Aí você começa a ter o declínio aqui da venda do iPod. Perfeito, né? Bom, só para vocês verem o impacto na indústria fonográfica, estou mostrando para vocês outro gráfico aqui que mostra toda a receita das gravadoras no mundo inteiro de 2005 até 2022. Você vê que chegava a quase 20 bilhões ali em 2005 e veio caindo bastante aqui em 22, teve um faturamento aqui abaixo de 10 bilhões, né? Beleza. Só que o interessante é você ver a proporção entre mídia física e mídia digital. Lá em 2005, tinha mais ou menos 17,8 bilhões de receita das gravadoras vindo de mídia física e só 1 bilhão vindo de digital. Pessoal, lá em 2012, 2013, quando a Apple dominava esse mercado, o digital já gerava 4,4 bilhões e mídias físicas 7,5. Ou seja, as mídias físicas caíram bastante e a mídia digital aqui ganhou bastante representatividade e aumentou mais de 4 vezes a sua representatividade de 2005 até 2012, que foi o auge ali do iPod. Perfeito. E aí o que aconteceu? A Apple, ela percebeu
que você vender música já não estava mais sendo algo tão atrativo para o cliente. Por quê? Vários sistemas de streaming foram criados no mundo inteiro, até por incentivo das próprias gravadoras. Por quê? Porque uma gravadora, ela só conseguia chegar de forma digital no cliente final utilizando a Apple. Então a Apple tinha um poder de barganha muito forte em relação às gravadoras. Elas começaram a incentivar o crescimento de outras alternativas de mercado, e aí vários sistemas de streaming começaram a surgir no mercado. Hoje a gente sabe que o Spotify consegue ter a liderança dentro desse segmento. Daqui a pouco eu mostro para vocês o market share em 2023, né? E aí a Apple, ela percebeu que aquele modelo de negócio que foi vencedor de 2003 até 2012, 2013, já não estava mais dando tanto resultado assim. O que ela fez? No dia 8 de junho de 2015, ela lança o seu sistema de streaming para concorrer com todos esses outros sistemas de streaming que já estavam tentando ganhar bastante market share no mercado e que já estavam bastante relevantes, aliás, né? Hoje o mais relevante é o Spotify. Então ela lança o Apple Music ali em 2015. E aí, obviamente, o que acontece? Entrando atrasado, ela foi tentando ganhar market share no Apple Music e foi deixando, obviamente, o iTunes de lado. Tanto é que o iPod, ele saiu de linha lá em 2022, desculpa, no dia 10 de maio de 2022. A Apple acaba com o iPod depois de 20 anos, enquanto durarem os estoques. Se tornou um produto obsoleto dentro do portfólio. E aí, pessoal, como que está hoje o market share nesse segmento de streaming de música? A última posição que eu tenho de 2023 é a seguinte, ó. Spotify, 31,7% de market share líder. Segundo, Tencent Music, 14,4% de market share. E a Apple vem em terceira, 12,6% de market share. E ela perdeu a segunda colocação para a Tencent em 2023. Por quê? Porque em 2022 o Spotify ainda era líder, 30,5%. Então ele ganhou market share de 2022 para 2023. E a Apple perdeu, ó. Era 13,7% de market share. Ela era a segunda em 2022. Então perdeu market share, a Tencent ganhou, a Tencent ficou em segundo e a Apple ficou em terceiro, né? Bom, por que a Apple ela não coloca tanta energia assim para conseguir atingir a liderança? Por dois motivos. Bom, primeiro porque o Spotify já é líder disparado no mercado, tem o ganho de escala a seu favor, apesar da Apple ser extremamente mais capitalizada e diversificada em termos de operações. Só que a outra coisa que eu desconfio que seja, né, um impeditivo da Apple colocar muito foco em música é a rentabilidade do segmento. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os resultados do Spotify, que é líder de mercado, em 2023. Então vamos lá, ó. Receita 13 bilhões de euros. Prejuízo operacional aqui de 446 milhões de euros. Então é uma operação que pode dar bastante relevância em termos de top line. No entanto, nem o líder de mercado consegue ser lucrativo em termos operacionais. Prejuízo líquido aqui de 532 milhões de euros só em 2023. A única coisa boa do Spotify é que, como ele é um modelo de assinatura, ele consegue ter um ciclo de conversão de caixa invertido. Então, em termos de fluxo de caixa das atividades operacionais, ele conseguiu gerar 680 milhões de euros em 2023, muito acima dos 43 milhões em 2022. Então, em termos de rentabilidade operacional, Spotify sofre bastante, mas consegue gerar caixa em termos operacionais. E como tem baixo nível de investimento para conseguir expandir a sua operação mundialmente, dado que é uma plataforma digital, então a empresa ela consegue ir sobrevivendo mesmo trabalhando com margens apertadas ou negativas por algum tempo. Legal. Então eu acredito que a Apple, que está nessa briga de aumento de rentabilidade, ela não vai comprar uma briga com a líder de mercado para tentar ganhar market share num segmento que nem dá tanta rentabilidade assim, mas pode gerar algum caixa, mas eu acho que não é a prioridade da Apple atualmente. E agora a gente entra na notícia principal, porque agora a gente vai entender o que a Apple fez para tentar ganhar um pouco de relevância lá na União Europeia e que ela foi multada. Vamos lá. A Apple tomou uma bela mordida em sua maçã na manhã desta segunda-feira. A União Europeia aplicou uma multa de 1,8 bilhão de euros, o que equivale a 9,7 bilhões de reais, por entender que a gigante do Vale do Silício estava ferindo a livre concorrência no streaming de música após processo aberto pelo Spotify. Vamos lá.
De acordo com a avaliação da Comissão Europeia, a Apple impediu que outros aplicativos de streaming de música concorrente da Apple Music informassem os usuários que o sistema iOS, né, poderia oferecer planos de assinatura mais baratos na App Store, nem colocassem links externos para informar sobre os preços. Então, a princípio, o que está escrito aqui é que a Apple estava dando uma boicotada nos planos mais baratos dos concorrentes, e isso daí, obviamente, é um problema, porque você está tendo uma concorrência desleal, principalmente para quem usa iPhone, né? A multa é a primeira aplicada à companhia no continente europeu e encerra um processo iniciado em 2019, quando Spotify entrou com um pedido de análise. Em resposta, a Apple fez questão de afirmar que o Spotify tem 56% de market share na União Europeia e aproveitou para alfinetar a comissão, sugerindo uma falta de isenção na análise. Abre aspas. O principal reclamante nesse processo e seu maior beneficiário é o Spotify, uma empresa com sede em Estocolmo, na Suécia. O Spotify tem o maior aplicativo de streaming de música do mundo e se reuniu com a Comissão Europeia mais de 65 vezes durante a investigação. Basicamente, o que a Apple está alegando aqui é que não houve isenção nessa avaliação e também na definição da multa, né? As ações da Apple abriram o dia em queda na Nasdaq e por volta das 12h35, meio-dia e 35 no horário de Brasília, recuavam mais de 3% no pregão, né? Dificuldades da Apple na União Europeia. A Apple pretende recorrer da decisão da União Europeia, o que pode representar o início de uma longa batalha entre o órgão antitrust da Europa e a gigante da tecnologia. Então a gente viu nesse BTC News um pouco do histórico. A Apple dominou esse segmento de música por um tempo com aquele modelo de negócios inovador que juntava iPod e iTunes e também todos os acordos com as gravadoras. Mas as tecnologias vão evoluindo, o sistema vencedor da Apple ficou obsoleto e hoje ela corre atrás para conseguir ainda manter a sua representatividade dentro desse segmento. Tentou algumas ações antitrust, dependendo aqui se foi correto ou não essa multa, mas agora a Apple está com uma dificuldade porque ela não vai conseguir, pelo menos na União Europeia, manter essas práticas que são julgadas anticompetitivas para conseguir segurar o crescimento do Spotify. Vamos ver o que vai acontecer? A Apple agora ela está muito mais focada em continuar lançando seus iPhones e também ganhar escala no Vision Pro, que foi o último lançamento que eles fizeram, mas que não deu muito certo. Esse ano não está sendo um ano muito bom para a Apple. Por quê? Ela já desistiu do projeto de carro, já tinha gastado bilhões, vem perdendo participação no sistema de streaming e agora tomou uma multa de 1,8 bilhão de euros por causa de ações antitrust. Vamos ver se o restante do ano vai trazer boas notícias para a Apple, porque esse comecinho tá bem difícil, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.